E aí, galerinha, bem-vindo ao canal do Colecionador. E no episódio de hoje eu vou dar uma geral aqui no Asa Noturna Renascimento, os primeiros 5 volumes que foram realizados aqui pelo Tim Sale, Javier Hernandez e Chris Sotomayor. É uma fase que é toda desenhada e escrita por eles, em 5 volumes com cerca de 764 páginas. Ou seja, se um dia a DC Comics publicar isso daqui, dá para fazer um ônibus, ou seja, um volume único, né? Com toda essa fase. O que eu tenho a dizer? Galera, eu li pouco do Asa Noturna Novo 52. Eu diria que até por volta ali do número 10, 12. Tava bem ruinzinho. E, na verdade, eu tenho, né, o resto dos Novos 52, mas acabei não lendo. E aí peguei aqui para ler o Renascimento na esperança de estar melhor. E não está muito melhor, não. O que eu tenho a dizer é que o Tim Sale se esforçou, mas fracassou. Ao meu ver, fracassou, viu? Porque é o seguinte, aqui no primeiro volume do Asa Noturna, vocês sabem que antes o Asa Noturna ele tinha perdido a identidade secreta dele, né? E estava trabalhando como uma espécie de 007, agente secreto. Tem até um ônibus que saiu nos Estados Unidos, né? Deve ter isso, em torno de 800 páginas, mostrando ele trabalhando como agente secreto. E aí acontece alguma coisa que ele recupera a identidade dele, a identidade secreta, não sei como isso é possível, né? Só na ficção mesmo. E, e tem a chance de voltar a ser o Asa Noturna. Então, o Asa Noturna Renascimento vai tratar aí, né, dele voltando a ser Asa Noturna, principalmente essa primeira edição aqui. O que acontece basicamente nessa primeira edição? Ele recebe um convite, mais ou menos um convite, ele é intimado, né, por um ex-agente secreto, o Raptor, que é esse rapaz aqui, que diz que vai ajudar ele a derrotar a Corte das Corujas. A Corte das Corujas, inclusive, foi uma saga aí do começo dos 952, muito boa aí do Batman. Tem participação aqui da Caçadora, da Helena Bertelli, que é uma agente secreto desse novo universo DC, mas achei ela uma personagem totalmente desinteressante. Gostava mais dela no universo antigo da DC Comics, antes do reboot, tá? E aí mostra o Dick Grayson aqui, sendo contando com a ajuda desse Raptor, ou Raptor, para dar um fim aí nos planos da Corte das Corujas, que estaria recrutando pessoas, refugiados, né, em busca de seus interesses. Olha, eu achei bem desinteressante, para falar a verdade, esse começo. Digamos que as partes positivas em relação a todos os encadernados, aos 5, seria a coerência nos desenhos, porque é uma coisa difícil, porque a série do Asa Noturna era quinzenal. Quando uma série é quinzenal, é muito difícil manter a coerência nos desenhos, acabam entrando desenhistas diferentes, vira uma lambança, né? Nesse caso, não, eles mantiveram. Parabéns aí à equipe. Não sei como conseguiram trabalhar de forma quinzenal, deve ser muito difícil. O problema é que fizeram um feijão com arroz, mas não ficou um feijão com arroz legal, ficou sem sal, tá? Toda a coleção aí ficou sem sal, ao meu ver. Mas essa é a visão, é a minha visão de um leitor, digamos assim, antigo, né? Experiente, antigo. Quem sabe se você pegar aí um pré-adolescente que vai começar a ler agora, deu uma nota 7 aí, mas para mim ficou bem sem sal, não vale mais do que 5 todo o arco. Para você ter uma noção, sabe quando o coração da gente pula, a gente se interessa pela história? Isso acho que só foi acontecer comigo aqui no volume 4. Gente, é muita leitura para isso acontecer no volume 4. Tá, aí no volume 1 temos o Dick Grayson indo atrás aí da Corte das Corujas, tá? E para detonar a organização, essa organização, e ele conta com a ajuda aí de alguns agentes secretos da época que ele era 007, tá? Aí no volume 2, o cara decide morar em Blood Raven. Acontece que Blood Raven
era, ou Bloodhaven, não sei como é que fala, era a cidade dele antes dos Novos 52. Que coisa linda, né? Copiando a cronologia anterior porque não sabe fazer mais e melhor. Então, pra que teve reboot, caramba? Pra que teve reboot? Ele resolve ir morar em Bloodhaven graças à ajuda de quem? A ajuda do Superman. Superman chega nele e fala, olha... Superman da realidade anterior, aliás, né? Chega nele e fala, olha, eu conheci um Asa Noturna que era muito parecido com você e ele morava em Bloodhaven. Quem sabe você morar lá também? Quem sabe você não vai morar lá também? Tipo, puta que pariu, sabe? Achei péssimo, péssimo, péssimo. A ideia, embora a aventura dele seja divertidinha, sabe? Muito bem desenhada, mas eu acho uma traição com o leitor, sabe? Principalmente porque esse Superman, né, ele acabou se unindo, digamos assim, à versão dos Novos 52, e ele não poderia mais ter falado isso pro Dick Grayson, porque tecnicamente, após a fusão, ele não é mais um personagem de outro mundo. Deu para entender? Então, né? Então, como que ele poderia ter falado isso pro Dick? Ou seja, é uma história que ela já fica meio fora da cronologia, né? Porque como isso daí poderia ter acontecido após a fusão. Enfim, aí o Dick Grayson chega lá em Bloodhaven e vai procurar emprego, né? E ele acaba aqui, junto numa espécie de ONG, centro comunitário, e acaba conhecendo uma equipe de ex-vilões, que faz um tratamento estilo alcoólatras anônimos, né? Todos eles se reúnem nesse centro comunitário e tentam fazer essa espécie de tratamento, com apoio, amizade, conversa, para não voltarem a ser super vilões. A ideia é legal. E aí temos a Desfiguradora, que supostamente vem de uma antiga história do Batman, né? Aí temos aqui o Garanhão, olha só que nome interessante, Garanhão. E temos os outros, vamos ver aqui. Temos a Camundonga, temos o Engenhoca, óbvio, Engenhoca Tecnologia, Camundonga, e temos o Demônio do Asfalto. Olha só o tipo de gente, né? Nomes genéricos. Aí o escritor tenta fazer o quê? Tenta fazer que a gente se importe com essa ex-equipe, com esses ex-supervilões que agora se mudaram para Bloodhaven, querem ter uma nova vida, sabe? E aí o Asa Noturna aparece lá e pessoas armam para cima deles e eles têm que provar que são inocentes, que eles são ex-vilões, sabe? Ah, tá. E também tem a nova detetive aqui do pedaço, a Svoloboda. Acho que é assim que fala. Detetive Svoloboda, alguma coisa nesse sentido. Tá? Que eles tentam fazer dela uma espécie de nova comissária Gordon. Tá? Você tá aqui na minha cidade, você volta para Gotham, porque Bloodhaven não precisa de super-heróis. Né? Faz toda aquela coisa que a gente já conhece das histórias do Batman, da polícia não gostar de vigilantes, né? Aí alguém incrimina ele é que murderer, assassino, né? Ele tem que provar a inocência. Depois alguém incrimina e aí a equipe de ex-vilões, ele tem que ajudar essa equipe. E aí ele acaba namorando a líder aí dos ex-vilões, a desfiguradora. Só que a parte mais interessante de todas essas histórias não são os novos personagens. É justamente quando ele encontra aqui o Robin, quando ele encontra o Batman, quando ele encontra o Superman, quando ele encontra os personagens da cronologia do Batman. Ou seja, essa parte mais interessante das histórias é quando ele encontra os personagens do Batman, é porque o escritor está falhando. Você entendeu? O escritor está falhando em entregar aqui para o Dick Grayson personagens coadjuvantes, relevantes em Bloodhaven. Tá? Aí ele encontra um, um Robin que sofreu lavagem cerebral, um Robin fake, ele encontra um Asa Noturna fake aqui nesse volume 3, e aí ele tem que lutar contra o Asa Noturna fake, o Robin fake, sabe? Bem fantasioso, aí isso não ajudou, sabe? Não ajudou no desenvolvimento, não ajudou assim
a histórias mais realistas, sabe? Pra gente se importar com o personagem, já que é um personagem urbano como o Batman, requer histórias mais realistas, né? Aí temos aqui o volume 4, né? Por volta do número 3 ou volume 4, ele começa a trabalhar num cassino da cidade, que agora é o que sustenta a cidade. E lá aí ele já tá namorando aqui, né? A ex-super vilã, né? Aí ele tem que lutar contra o valentão do cassino, né? Que mais? Ah, essa história aqui, que ele enfrenta todos os principais supervilões da DC. Eu achei, sabe, não me convenceu ele enfrentar todos esses supervilões. Na verdade, ele foge, né? Mas não me convenceu que ele consiga fugir, tá? Embora ele seja o Robin, né? O parceirão aí do Batman. Aí tem as histórias de corrupção no cassino. Aí um dos super-heróis lá, um daqueles ex-supervilões, sabe? Acaba morrendo. Aí a equipe meio que se coloca aí contra ele, que fala é culpa sua. Porque agora temos herói em Gotham e por culpa do herói que veio para Gotham, os vilões vieram também, sabe? Toda aquela enrolação. Aí temos o volume 5 aqui, Raptor volta, né? O Raptor que ajudou ele lá no volume 1. Tem uma batalha final aqui contra o Raptor, né? A equipe jovem vira uma espécie de elenco de apoio para ele, tá? Aí ele abre uma academia, isso mesmo, galera. Ele abre uma academia de ginástica, ele passa a trabalhar nessa academia de ginástica, né? Tem a batalha final contra o Raptor, né? Ele acaba largando, o namoro dele não continua aí com a desfiguradora, né? E aí o autor tenta fazer desses ex-vilões uma espécie de elenco de apoio para ele, uma espécie de Bat Squad, né? Esquadrão Batman, que é o que a gente tem nas revistas do Batman. Então, galera, o que eu tenho a dizer é que 700 páginas é muita coisa. Não me agradou. Sabe quando assim o seu coração não aquece lendo? E aqueceu só um pouquinho aqui no volume 4, volume 3. O elenco de apoio, sabe? Não engoli. Eu gostei mais das aparições dos personagens clássicos, no caso Batman, o filho do Batman, que é o novo Robin, né? O Superman, a Batgirl, do que exatamente esses personagens coadjuvantes. Eu acho assim que o Tim Sale e o Javier Hernandez eles foram esforçadinhos, digamos assim, né? Tentaram dar uma cidade para ele, Blood Raven, dar um elenco de apoio, dar um novo comissário Gordon, dar vilões, mas tem certas coisas que não ajudam, que ele enfrenta muito vilões assim com poderes, sabe? Acho que poderia ter sido mais pé no chão. Ele enfrenta uma espécie de mutante, ele enfrenta uma espécie de tubarão-rei, né? Ele enfrenta muita gente com mutações genéticas, né? Como é que é chamado na DC? Não é chamado de mutante. Esqueci agora. Então, assim, isso não ajudou. Ele poderia ter sido mais pé no chão, sabe? Mais, assim, herói urbano, mais Batman mesmo. E, assim, levar ele pra Blood Raven de novo, já era isso. E precisava ser uma dica do Superman, do universo alternativo, porque ele não poderia ter pensado por conta própria, sabe? São coisas assim que empobrecem a história, tá? Ao meu ver. Então é assim, os personagens coadjuvantes não me pegaram, a história me empolgou pouco. Eu dou nota 5, desculpa aí, galera. Dou nota 5, tá? Se for considerar só os desenhos, vale mais. Vale, quem sabe, 7 ou 8. Mas em relação à história, em relação ao todo, ao arco grande aqui do Shinsei, eu acho que ele foi esforçado, como eu disse. Escrever 700 páginas não é fácil, né? Escrever e desenhar, ainda manter uma certa unidade. O quadrinho lá fora era quinzenal, mas assim, não me pegou, tá? Não me pegou, não recomendo. Até o próximo vídeo.